Olá pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui para conversar um pouco melhor sobre a obra de Gonçalves Dias. Hoje nós vamos fazer dois vídeos. Um falando sobre Canção do Exílio, né, que é a obra do Paes, aprofundando um pouco melhor. E hoje nós vamos tratar de Juca Pirama, que em algumas concepções, né, alguns chamarão de Iuca Pirama, né? No português a gente ajusta e adapta chamando de Ijuca Pirama. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Iuca Pirama é uma história épica, é um conto épico, na verdade é um conto épico não, é um texto em formato de verso, mas com um contexto próximo das narrativas épicas, né? Das grandes aventuras. As estrofes são classificadas como cantos, né? Então a gente vê que a obra ela é escrita em cantos, e o que seriam os cantos, na verdade, seriam as estrofes e as linhas dos versos. O que a gente precisa entender? Gonçalves Dias, quando ele escreve Iuca Pirama, ele produz uma narrativa muito cheia, muito perpassada por características do romantismo e que nos atrai desde o início da trama, né? Ela fala sobre Iuca Pirama, ou Juca Pirama. Na verdade, é um termo que significa aquele que deve morrer, né? É isso que significa o nome Iuca Pirama. Quando a gente pega isso já como pista, a gente começa a entender, então, que algo trágico deve acontecer na narrativa, né? O que a gente precisa entender, então, já do enredo da trama? O Iuca Pirama vive com o pai, né? Numa tribo, na tribo dos Tupis. Na tribo Tupi, perdão. E aí toda a tribo ela é dizimada. Ela é dizimada por homens brancos que chegam disfarçados de boa intenção, mas acabam por enganar a tribo Tupi e dizima todos, né? Restam duas pessoas, o Iuca Pirama e o seu pai. Eles acabam se salvando, né? Eles não, na verdade, não é nem exatamente se salvando, né? Dentro da cultura indígena isso tem muita diferença. Mas eles não morrem, né? Eles não são dizimados junto com a tribo. E aí um dia o Iuca Pirama ele é aprisionado pela tribo dos Aimorés. Ele acaba caindo nas mãos da tribo Aimoré. E a tribo Aimoré, ela tinha como é que eu posso dizer? Eles eram antropofágicos, né? Elas tinham essa característica. E o que era uma tribo antropofágica? Era uma tribo que vencia o guerreiro, e aí depois do guerreiro vencido, eles se alimentavam da carne dele para que... porque na segunda concepção, a doutrina indígena daquela tribo Aimoré, eles, comendo a carne daquele guerreiro que venciam, eles somavam aos seus poderes os poderes que aquele bravo guerreiro tinha. E aí essa é a perspectiva. Quando o Iuca Pirama ele é pego pela tribo dos Aimorés, é proposto primeiro, é claro, um duelo ali entre eles e tal. E ele é um guerreiro muito valente, muito bravo, e ele vai para o embate, sozinho contra a tribo, né? Ele teria que guerrear. Só que o que acontece? Quando ele vai discutir, eu quero até pegar o livro para a gente fazer uma retomada lá daquilo que fala o texto. Só um minutinho. Acho que é importante a gente pegar a parte que fala, porque ela pode nos ajudar a entender. Então o que acontece? O Iuca Pirama, quando ele cai na mão dessa tribo, ele acaba tendo que participar de um duelo, né? Uma espécie de duelo para que defender a sua vida. Só que quando ele começa assim, veja: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiro descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante que agora anda errante, por fada inconstantes, guerreiro nasci.
Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, Yuca Pirama, ele era um bravo guerreiro, e ele não arrefece naquele momento de luta, né? Ele mantém firme a sua dignidade. Só que enquanto ele vai relatando, e eu acho importante relatar que quando Gonçalves Dias escreve Yuca Pirama, do jeito que ele estrutura o verso, ele estrutura em forma de que a rima e as sílabas poéticas do verso, elas reproduzem um som. Então, se você fizer uma leitura ritmada, vai parecer até, em alguns trechos dele, vai parecer um funk, né? Um texto ritmado com a batida. E aqui nesse trecho, ó, já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugazes dos ventos amei. Se você fizer uma leitura ritmada, buscando o ritmo do poema, você vai perceber que é como se os versos eles simbolizassem o bater de tambores. Justamente porque Gonçalves Dias utilizou isso como recurso para transmitir a ideia do duelo. Em outros momentos ele vai usar também a posição da rima, a quantidade de versos, a redondilha maior ou menor, justamente para enfatizar o grito, a batida, o tambor, o mar, o som dos rios, justamente para exemplificar aquilo que ele quer transmitir com a leitura. Então a musicalidade do poema é extremamente importante. Voltando ao relato do Yuca Pirama, em algum momento ele, tratando, eu vou até ler o trecho aqui, ó. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ívios caminhos, cobertos de espinho, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só cria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das flechas que tenho me quero valer. Ele quer defender a sua vida, e agora já não mais como um guerreiro valente, mas ele começa a perceber que ele precisa cuidar do pai. Então ele pede uma clemência para a tribo dos Aimorés, para que ele fique vivo e volte a cuidar do pai, né? E aí nesse momento, nesse relato, ele se emociona e chora. E aí só para fazer um paralelo, lembra que nós conversamos lá sobre a europeização do indígena? Não era comum ao índio chorar, ainda que ele tivesse medo. Nesse momento em que o índio chora, em que Yuca Pirama chora, é muito mais para se assemelhar ao sentimento de um herói romântico, né? A expressão de um sentimento, que culturalmente não é do índio, mas para o português é muito comum essa representação sentimental, essa efusão de sentimentos. Então, a tribo vê Yuca Pirama e fala assim, não, libera esse índio aí, porque na verdade ele não é um guerreiro valoroso. E aí dispersa, né, o Yuca Pirama, ele volta pro pai, o pai acaba tocando nele, vendo que o cabelo está diferente, que tem manchas de tinta, e percebe que ele tinha sido pego por um grupo, né, e que deveria ter combatido e lutado pela honra de seu povo. Só que aí ele acaba reconhecendo para o pai, e o pai fala, não, então nós vamos voltar e vamos continuar isso. Quando eles chegam lá, aí ele pede à tribo dos Aimorés que o filho lute e que eles terminem o que começaram. Que o filho morra, mas que morra com dignidade. E aí os Aimorés falam assim, não, a gente liberou ele porque seu filho é um guerreiro qualquer, ele chorou. E aí quando o pai vê que Yuca Pirama chora, ele escreve, ele pronuncia-se no canto 8, né? E diz assim: Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos chorastes. Não descende o covarde do forte, pois chorastes, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando a cruéis forasteiros, seres presas do vis amoréis. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante falais. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria, nunca possa descanso gozar. Então o pai praticamente amaldiçoa Yuca Pirama. É um canto muito forte, o canto 8, né? Em que o pai vai se reportar ao Yuca Pirama falando de tudo aquilo da vergonha que ele causou ao pai, né?
Então aí o Yuca Pirama, sentindo aquilo, então ele volta e começa, né, ele quer voltar atrás, e aí ele começa a combater ali os Aimorés que estão próximos ali a ele, e aí o líder lá do grupo dos Aimorés, ele fala, não precisa, você já provou o seu valor. E aí é claro que o Yuca Pirama no final ele acaba morrendo, mas ele morre com a honra, né? A honra de um grande guerreiro. E aí o pai fica super feliz, e no final da obra o pai ele vai se pronunciar, falando assim, agora sim, esse é o meu filho, né? O orgulho do pai em ver o filho morrendo como um guerreiro fica evidenciado no canto. E quem relata não é o pai nem o Yuca Pirama. Quem faz o relato é um guerreiro da tribo dos Aimorés, um guerreiro que envelhece e conta, e no final ele usa uma expressão que é muito comum até hoje, né? Que ele fala bem assim, meninos, eu vi. Ele relata a história e ele diz assim, não foi alguém que me contou, eu efetivamente vi, né? Então, realmente a história do Yuca Pirama, ela fez parte da literatura do Paz, ela mudou acho que no ano passado, do ano retrasado, foi até o ano retrasado, mas é extremamente valiosa a leitura, vale a pena a gente entender e estudar um pouco mais sobre essa obra, viu? E hoje a gente termina aqui, mas eu te incentivo a pegar essa obra e estudar um pouco mais. Até mais, galera!